Olá, eu sou a Jaqueline Bastos, esse aqui é mais um episódio do Nada Pressuposto. No episódio de hoje eu vou repassar uma dica que eu achei bem interessante. Eu tive contato com ela recentemente e depois eu acabei vendo que na internet tem um monte de variações dessa mesma dica, que consiste em você olhar para as suas mãos e em cada dedo você enxergar algo que você pode melhorar na sua realidade atual. Então, cada dedo ele acaba tendo um significado de algo que você pode estar fazendo aí errado e por isso você não está atingindo seus objetivos e tudo mais. Eu achei algo bem interessante e achei que valeria a pena estar repassando aqui. O primeiro dedo, que seria o polegar, ele significa a força de vontade, que levaria a pessoa, quando olhasse para a mão, parar para pensar se realmente ela está colocando o máximo de força de vontade nas atividades que ela tem realizado. Com os amigos, ela poderia ser um amigo melhor, com a família poderia ser um filho, um marido ou esposa melhor, ou até mesmo no trabalho. Profissionalmente eu estou fazendo o meu máximo, eu estou dando o melhor de mim, a minha força de vontade, ela está sendo motivada pelo que exatamente? Pelo dinheiro, pelo reconhecimento. Então, faz a gente refletir sobre tudo isso, né? Porque às vezes a gente está fazendo a coisa certa pelo objetivo errado. E aí seria esse o significado do polegar nessa explicação que eu tive, nesse contato que eu tive com essa informação da pessoa que me repassou isso. Mas existem diversas variações na internet, todas elas bem legais, mostrando como um simples fato de olhar para a mão a gente pode refletir algo a melhorar, né? O que a gente pode estar fazendo de errado, se questionar e procurar uma solução para a situação. O indicador, ele, como é um dedo que indica, ele significaria o caminho, né? Indica o caminho. E que caminho a gente escolheu para seguir? Também é algo sempre legal de se refletir, porque às vezes a gente começa por um caminho, mas tem uns desvios aí no decorrer, e quando a gente vai ver, tá fazendo totalmente o oposto daquilo que a gente pretendia. Ou acaba descobrindo uma melhor fórmula para obter aquilo que deseja e tudo mais, mas na maioria das vezes a gente tende a se desviar por caminhos que não são tão legais assim. Também é algo que vale a pena pensar. Esse caminho que eu tô, esse trabalho que eu tô, essas pessoas com as quais eu tenho andado, que tá me influenciando. E aí é o que leva ao dedo médio, que é justamente o dedo da influência. A gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais vive, né, com as quais a gente mais tem contato. Claro que isso significa da vida toda. E do momento atual, muitas vezes a gente está tomando uma determinada atitude ou pensando de uma maneira mais negativa em relação à vida, justamente por conta das pessoas que estão ao nosso redor. A gente acredita que tem, assim, tipo, ninguém exerce um poder de influência muito grande sobre mim, eu tô meio que a parte disso e tudo mais, mas é meio que inconsciente. Esse processo de influência, a gente não se dá conta de que está sendo influenciado, não é algo que fica tão nítido muitas vezes. Às vezes sim, de fato, você percebe que está falando parecido com alguém e está pegando aquela mania da pessoa, mas geralmente as partes mais significativas da influência, elas ficam meio que camufladas ali, e às vezes você não se dá conta de que tá caminhando para aquele estilo de pensamento justamente por conta de estar andando com as pessoas erradas. Eu tive muitas experiências ruins em trabalhos, em amizades, até amizades, porque nem todo mundo que se diz nosso amigo de fato é, né? Então, às vezes você tá sendo ali influenciado por alguém, você fala, puxa, eu gosto tanto dessa pessoa, é meu amigo, e toda influência que vier dela vai ser positiva. E não, nem sempre. Dos nossos próprios familiares, são pessoas que muitas vezes amam a gente de fato e tudo mais, só que não necessariamente a influência daquela pessoa é boa. Então, também vale a pena se questionar aí sobre com quem você tem andado, porque às vezes essa pessoa é justamente o motivo de você estar se desviando, digamos assim,
do caminho que você escolheu para sua vida, tá te distanciando mais dos seus sonhos e dos seus objetivos. É aquela pessoa que, sem que você perceba, tá te desmotivando e tá te deixando mais longe de alcançar aquilo que você almeja. Aí entramos no dedo anelar. O dedo anelar, que é o dedo onde geralmente se usa a aliança, né, tudo mais, ele é o dedo que significa o relacionamento. Então, com quem a gente está escolhendo fazer aliança? Com quem a gente está escolhendo se relacionar, construir uma história junto? Que é mais próximo do que aquelas pessoas com as quais a gente só tem contato, influencia a gente, mas está ali só no ambiente de trabalho, está ali só na faculdade, na escola. Mas a pessoa que acaba mais influenciando a gente são aquelas com as quais a gente mantém um relacionamento, né? Seja um melhor amigo, seja um marido, a esposa, a pessoa que a gente vai ter contato ali direto. E às vezes as pessoas também não se dão conta, principalmente dessas pessoas mais próximas, o quanto elas têm o poder de nos motivar, de nos fazer crescer, como também tem o poder de fazer o oposto disso. E é complicado realmente a gente ver a pessoa que a gente ama como uma pessoa que está nos prejudicando. A gente tende a sempre ver aquela pessoa da melhor maneira. Só que às vezes é justamente ela que tá nos levando ali pro buraco. Acho que todo mundo já passou pela experiência de um relacionamento tóxico, sabe? Tanto em amizade quanto em relacionamento afetivo. Você ama tanto aquela pessoa que você não se dá conta de que às vezes a depressão dela ou a manipulação dela tá te levando ali, ela tá de alguma forma te controlando. E é uma sensação bem complicada e é uma maneira que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas astutas, digamos assim, utilizam pra se aproximar de alguém. Eu acho que eu já tive pelo menos umas 3 amizades onde a pessoa se fazia de vítima, se fazia de coitadinha, sempre tudo pra ela, a vida tava ruim. Se ela tivesse engordado, ela era a vítima da história, sabe? A culpa não era dela, que tinha comido demais. Se nenhuma amizade dela tá indo bem, ela nunca... o problema foi porque ela errou com os amigos, mas sempre porque os amigos erraram com ela. Sabe aquela pessoa que ela... em toda e qualquer situação, ela é a prejudicada e ela nunca fez nada de errado? Pois é. Eu acho que todo mundo já teve contato com alguém assim, e às vezes essa pessoa é a pessoa justamente mais próxima da gente. Um dia, existe uma luz, uma descoberta, que vai mostrar pra gente que essa pessoa não é tão vítima assim. E que uma sucessão de coisas ruins aconteceram na vida dela, muitas vezes porque ela procurou por isso. E que você pode ser a próxima vítima, sabe? Como outras pessoas já foram prejudicadas por ela, você pode ser só mais uma vítima. Quando você percebe isso, existe uma percepção que vem com o tempo e também é uma coisa de querer ver, sabe? Eu acho que querer ver a realidade da vida, por mais dura que ela seja, é o que facilita os nossos relacionamentos, sabe? Porque você começa a entender que todas as pessoas, por mais que você ame elas, e por mais que elas em algum momento tenham te ajudado e te feito bem, todo mundo tem defeito, eu tenho defeito. Eu sei que eu vou conhecendo muita gente com defeito, porque isso é o ser humano, sabe? A gente tem defeitos. O ruim é quando você tá com aquelas pessoas que não reconhecem os defeitos dela, você começa a acreditar que elas são, entre aspas, perfeitas. E aí um dia, né, obviamente, vai acontecer ali um vacilo totalmente humano, e você vai, nossa, fulano fez isso, e nem precisava ser tão chocante assim se você simplesmente tivesse analisado desde o começo o comportamento daquela pessoa, digamos assim, não só em relação a você, mas em relação ao outro. Porque às vezes a pessoa te trata super bem, e é super gentil e super legal com você, só que não necessariamente ela é assim com as outras pessoas, sabe? Então eu acho que é sempre legal quando alguém me conta alguma história,
algum caos da vida, sabe? Alguma coisa que aconteceu, eu paro e penso, mas você, sabe, fico me questionando por dentro, peraí, mas você também agiu errado, sabe? Não queira manipular a história e contar de uma maneira em que você seja 100% a vítima. Enfim, isso talvez fosse assunto até para um outro podcast, mas falando agora do dedo mindinho. O dedo mindinho, ele pode significar querer fazer mais do que o mínimo. Entra até naquela coisa do polegar, da força de vontade, sabe? Mas muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a gente tá fazendo o mínimo, sabe? Qual o mínimo que eu preciso pra manter a minha saúde? Ir no médico de vez em quando? Legal, vou fazer isso. É fazer o check-up? Vou fazer isso. Cara, isso, assim, é o mínimo. Mas você poderia estar fazendo diversas outras coisas pela sua saúde, por exemplo, exercício físico, alimentação, enfim, uma vida mais saudável como um todo. A gente tende a ir sempre pelo mais fácil, sabe? O mínimo, ele significa isso. O caminho mais fácil, o jeitinho mais fácil. E tá bom, tá dando pra suprir uma determinada necessidade, tá ali no mínimo, mas a gente já tá satisfeito porque era só disso que eu precisava, sabe? Então, quando a gente vive a vida assim, é uma maneira bem, sabe, bem morna, bem sem graça de viver a vida. Você não tá fazendo o seu melhor em nada, você não tá utilizando a sua força de vontade, você não tá, sabe, pensando como um todo. Você tá ali só fazendo o mínimo sobre toda a situação. Qual o mínimo para que meu casamento dê certo? É isso? E você só faz aquele mínimo. Qual o mínimo para me manter nesse emprego? É esse? Então, a gente vai só fazendo os mínimos. E é uma maneira triste, na realidade, de se viver a vida, porque você nunca tá pensando em melhorar, você nunca tá pensando em crescer, em evoluir, você tá ali só fazendo o mínimo, sabe? E é o que leva a maioria de nós a viver de uma maneira medíocre e a ser uma pessoa medíocre poxa, fulano tinha tanto potencial, sabe? Como é triste você escutar sempre quando alguém comenta de alguém que tomou um rumo errado na vida e aí um professor, um pai, uma mãe, um amigo fala, poxa, eu não entendo por que fulano escolheu esse caminho, ele tinha tanto potencial, sabe? Tinha tudo pra realizar os objetivos dele e acabou indo por esse lado mais fácil, escolheu as opções mais fáceis, sabe? Porque pra ele só precisava daquilo, aquilo era o mínimo que ele precisava, sei lá, pra se sentir realizado, feliz. Então, isso, ou até mesmo pra suprir uma necessidade, né? O mínimo tá muito ligado a isso. Você só supre aquela necessidade básica de determinada área da sua vida e tá tudo bem. E a gente pode evoluir, né? A gente pode ser sempre a nossa melhor versão. Acho que tem sempre algo que a gente vai descobrir, que vai mudar, que vai fazer a gente pensar melhor em relação aos caminhos, sabe, que a gente está escolhendo. As nossas alternativas, elas são muito amplas na vida. A gente pode fazer tanta coisa, pode ter tanta profissão, pode conhecer tanta gente, pode se relacionar com quem a gente escolhe, sabe? É tudo muito amplo, é tudo muito aberto. E esse monte de opções que a gente tem em relação às ações que a gente pode ter na vida, as decisões, ao invés de fazer com que a gente procure pelas melhores, muitas vezes tem feito com que a gente escolha pelas mais fáceis e, sabe, siga a vida dessa maneira sem pensar muito, sem se questionar muito. Então essa reflexão eu achei bem legal trazer aqui, justamente porque é algo bem simples que todo mundo pode fazer. É olhar para a própria mão, se questionar e o que você pode estar fazendo, sempre que alguma coisa não estiver muito legal na sua vida, olhar para a própria mão e ver o que cada dedinho aí pode significar e como você pode melhorar. Seria a dica de hoje. Eu espero voltar mais rapidamente do que da última vez e tá gravando mais episódios para vocês. Tchau, tchau.